Minhas saudações a todos vocês, irmãos e irmãs. Nós continuamos lendo na nossa liturgia o capítulo 6 do Evangelho de São João. É um capítulo particular e especial. O que nós temos aí? É a partilha dos pães e dos peixes, depois Jesus que caminha sobre as águas e logo após nós temos toda uma longa catequese de Jesus que nós chamamos de discurso eucarístico, na sinagoga de Cafarnaum. O que esse capítulo 6, que é o quarto sinal no Evangelho de João, quer nos revelar? Jesus é o Messias, é o novo Moisés que veio para nos libertar. E ele nos alimenta com o pão da palavra e com o pão da vida, o pão eucarístico. Eu só vou recordar porque nós já lemos e meditamos o início desse capítulo 6, que narra o fato em si, que é a partilha dos pães e dos peixes. Tudo acontece próximo da Páscoa. E as cenas, elas se relacionam muito com fatos que aconteceram no Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus, ele atravessa o Mar da Galileia, ou também chamado o Mar de Tiberíades. Lembra Moisés atravessando o Mar Vermelho junto com o povo de Deus. Jesus, ele subiu um monte, sentou-se como um mestre que ensina, então lembra também a figura de Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus lá no Monte Sinai. E a partilha dos pães e dos peixes faz recordar também as codornizes e o maná no deserto. Aliás, é um episódio que nós estamos acompanhando na primeira leitura. Então, Jesus é esse novo Moisés que inaugura o novo Êxodo, oferece o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Após esta partilha dos pães e dos peixes, nós temos então este episódio de Jesus caminhando sobre as águas, e aí a seguir vem toda essa catequese sobre o sinal do pão. As pessoas não compreenderam o sinal, né? É isso que Jesus diz. Ficaram apenas no sinal. E ele propõe uma outra atitude. Olha só o que ele nos diz. Diz para aquele povo e também para cada um de nós. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Irmãos, o que permanece na partilha dos pães e dos peixes? A própria figura de Jesus, o próprio Jesus como pão da vida. Ou essa bondade de Deus que é providente e que cuida de cada um de nós. Depois também o próprio gesto da partilha, a amizade, a solidariedade. É este alimento que Jesus quer nos oferecer. E ele fala, e foi marcado com um selo pelo Pai, né? E esse alimento, ele é gratuito, é dom de Deus. É Ele que nos alimenta com a sua palavra e com o seu pão, né? No livro do Êxodo, nós temos um episódio também, então, que tem esse paralelo muito forte com o capítulo 6 de João, né? Ou o capítulo 6 tem um paralelo muito forte com aquilo que acontece no Êxodo. O povo estava caminhando para a terra prometida no deserto de Sinai e começa a murmurar, reclamando alimento. E Deus respondeu com o seu poder, com a sua graça, com a sua ternura, providenciando codornizes e o maná. É o alimento que sustentou aquele povo naquela precariedade, né? Não sabemos direito o que é esse maná, mas o importante é que vem de Deus, né? Vem do céu. Esta providência divina despertou a confiança no povo de Deus. Nós continuamos, irmãos, meditando a carta de São Paulo aos Efésios, é a carta que mais fala da vida eclesial da igreja, e Paulo fala dos desafios de ser cristão num mundo paganizado. Viver como pagão é apegar-se ao vazio, né? Deixar Deus e ir atrás de futilidades, de coisas vazias, né? O paganismo, ele corrompe a capacidade do nosso discernimento. E isso não acontecia só naquelas comunidades que Paulo fundou, né? Principalmente na cidade de Éfeso. Acontece hoje também, irmãos, né? Às vezes nós nos deixamos levar por coisas fúteis, né?
Cristo é a nossa referência, é Ele que nos liberta, né? Quem é de Cristo tem que abandonar as coisas velhas, aquela vida anterior ao batismo, e viver a vida nova. Paulo usa como referência a troca das vestes que as primeiras comunidades cristãs utilizavam quando eles participavam do batismo, né? Colocar agora a veste nova que só o Espírito Santo pode nos conceder. O cristão é uma pessoa nova, criada à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade, nos ensina o apóstolo. Irmãos, palavra de Deus, Eucaristia, nosso alimento, né? Para que nós possamos responder com generosidade esse compromisso que nós assumimos de viver a graça do batismo. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ao receber deste pão, nós somos revestidos de Cristo. Somos impulsionados pelo Espírito para viver como criaturas novas, filhos e filhas do Pai Celeste. Estamos iniciando o mês de agosto. A Igreja Católica costuma rezar por essa dimensão tão importante em nossa vida, que é a vocação, dimensão vocacional, né? A nossa vocação. Não é só uma vocação específica, a vocação até a vida, mas de sermos também cristãos, então a vocação pela fé que vem do nosso batismo, e depois as vocações específicas. E nesse primeiro domingo nós rezamos pelos ministros ordenados, lembramos a figura querida de São João Maria Vianney, o cura de Ars, que ele interceda principalmente pelos nossos sacerdotes, para que eles possam viver profundamente essa vocação de configuração a Jesus Cristo e esse serviço de evangelização às nossas paróquias, nossas comunidades, as pastorais e movimentos, de anunciar, de levar a boa nova de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os nossos sacerdotes. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.